Vamos agora falar com um pouco mais de detalhes sobre funções de alta ordem em Haskell. Isso nada mais é do que um resultado de que as funções elas são vistas como dados, ou seja, que possuem um tipo e podem ser manipuladas por programas, ou seja, passados como parâmetros para outras funções e também retornadas como resultado. Tá? Essa representação das funções como dado ajuda muito a raciocinar sobre as computações de forma genérica e abstrata, tá? Onde parâmetros e resultados podem ter qualquer tipo e as funções, inclusive, podem ter esse tipo manipulado nas computações. Uma outra coisa que é interessante ter em mente em Haskell é a notação de funções currificadas, ou seja, funções elas possuem apenas um parâmetro. Embora no corpo da função elas possam fazer computações com mais de um parâmetro, como a gente conhece naturalmente da matemática, tá? Em termos de Haskell, elas são olhadas como funções currificadas, com um só parâmetro. Tá? No caso de funções de vários parâmetros, isso pode ser visto, essa notação currificada pode ser vista como uma simplificação, onde os parâmetros, a aplicação da função e os parâmetros vão sendo associadas à esquerda. Tá? E a aplicação de função é o operador de maior precedência. Então, por exemplo, a função max, que matematicamente nós passamos para ela dois parâmetros, e ela compara o 4 e o 5 e retorna o valor máximo entre um e outro, tá? Ela pode ser vista como max aplicada ao 4, depois aplicada ao 5. Tá? Obviamente, na hora que nós definimos matematicamente uma função com 3 argumentos, por exemplo, e o corpo da função usa esses 3 argumentos, na hora que a gente passa a função com um só argumento, chama a função com um só argumento, essa função ela não vai prover um resultado final. Tá? Ela vai simplesmente no slot onde o primeiro parâmetro é usado no corpo da função, ela vai encaixar esse valor daqui, mas vai continuar ainda o corpo da função mais simples, contendo esse valor, mas contendo possivelmente ainda o uso do próximo parâmetro, ou seja, isso é o que se chama de aplicação parcial de uma função. Tá? Em que a função ela não tem todos os valores para poder produzir um resultado final. Ela até produz um resultado, mas que continua sendo uma outra função que precisa ainda ser aplicada a um outro argumento. Então, por exemplo, se a gente fosse ver o tipo da função max aqui, tá? A função ela recebe o tipo de dado A, certo? Que é manipulado no parâmetro dela, ele tem a noção de ordem. Tá? Então, ela recebe um A, recebe um outro A e retorna aqui um resultado que é do tipo A também. Tá? Na hora que a gente faz o tipo de max aplicado a 4, tá? Ele vê que o A é ordenável e também é um tipo numérico, tem a noção de ordem e é numérico. Tá? E aqui ele vai mostrar claramente que ainda precisa de um parâmetro para poder produzir um resultado que é do mesmo tipo. Tá? Então, isso é o que se chama de aplicação parcial de uma função. Tá? Então, Haskell ele tem sempre em mente que a função ela é operada, certo? Obtida como uma função currificada, com apenas um parâmetro. Aqui está também uma outra forma de se declarar funções em Haskell. Por exemplo, a função soma3 está sendo declarada aqui, certo? Daqui em diante, a gente vai tratar como se fossem funções de diversos parâmetros, mas tendo sempre em mente a notação currificada, tá? Então, aqui a função soma3 recebe 3 parâmetros e soma esses 3 parâmetros. Aqui seria a função soma3, 5, tá? Que ele é igual à função soma3, mas já com o primeiro parâmetro 5. No momento que eu reutilizo essa função soma3 com 5, tá? Eu já estou provendo o primeiro parâmetro dela, mas ela ainda espera 2 parâmetros para poder conseguir operar completamente o corpo da função. Tá? Então, soma3, 5, ele é a soma3 já com 5, o primeiro parâmetro 5, fixo. Tá? Então,
Tanto faz eu invocar o soma 3 passando 5, 2, 1, que ele vai me dar 8, ou então o soma 3, 5, tá certo? Com o 5 já fixo, passando o 2 e o 1, que ele também vai me dar 8, mesmo resultado, tá? Aqui também a função divide by 10, certo? Que é simplesmente pegar aqui a função, dividir e botar 10 no denominador. Tá? Notem que aqui eu não preciso aqui escrever a função, definir a função colocando aqui os parâmetros, tá certo? E aqui para dizer se um caractere é alfanumérico, ele simplesmente reusa a função element, tá? A função element para checar se o parâmetro que vem ele é um elemento que está dentro dessa lista de valores que vai de A até Z maiúsculos. Como em funções de alta ordem, funções também podem ser parâmetros, nós podemos declarar aqui funções que recebem funções como parâmetros. Então, por exemplo, função twice recebe um f e recebe um x, são dois parâmetros. E o que é que ele faz? Ele aplica f a x primeiro e ao resultado disso aqui aplica f novamente. Tá? Então, claramente, se a gente for perguntar aqui o tipo da função twice, ela vai dizer que ela recebe um parâmetro, que é uma função, tá? Recebe um outro parâmetro t e produz como resultado um parâmetro do tipo t. Então, por exemplo, aplicar duas vezes a função mais 3 a 10 vai retornar o resultado 16. Tá? Aplicar aqui a função twice, onde a função seria concatenar com essa string daqui, certo? Então, eu vou pegar esse segundo parâmetro e concatenar duas vezes com essa string daqui, produzindo esse resultado. Tá? Aí aqui seria 3 dividido por 1. Eu vou aplicar a função twice a esse, perdão, 3 dividido não, 3 coins, tá certo? Encabeçando a lista que vem depois. Tá? Então, eu teria aqui, aplicar aqui esse 3 coins alguma coisa, onde essa alguma coisa que eu passo como parâmetro é 1. Então, ele iria aplicar duas vezes aqui o 3 coins, que iria produzir a lista com 3 e com 1. Nesse outro exemplo de função zip-with, ele é semelhante à função zip, tá? Mas vamos ver lá. A função zip-with recebe uma função, tá certo? Que recebe dois argumentos e leve um resultado, tá certo? Dois parâmetros e leve um resultado. Recebe uma lista do parâmetro A, recebe uma lista do parâmetro B e devolve uma lista do parâmetro C. Pelo tipo, já é de se imaginar que essa lista de A e essa lista de B, eles precisarão ser operados A com B para produzir um C, tá certo? Seguindo aqui o tipo dessa função. Então, por exemplo, zip-with mais, certo? Ele vai receber a lista 1, 2, 3, 4. O que é que ele vai fazer? A semântica do zip-with. Ele vai pegar elemento a elemento e operar um daqui com um daqui e colocar o resultado. Mais outro daqui operado, perdão, aí dá o primeiro resultado. Depois, ele opera esse daqui com o segundo e coloca no resultado. Opera, né? O terceiro operaria o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, o quinto com o quinto e assim sucessivamente. Se a gente fosse ver a definição da função zip-with, teríamos algo como aqui, mostrado aqui. Certo? Não importa quem seja a função nem a segunda lista, se a primeira é vazia, ele retorna vazio, ou se a segunda lista é vazia, ele retorna vazio. Então, quando fazemos zip-with aqui da função f com uma lista que tem cabeça e cauda também, tá? Ele simplesmente aplica f às cabeças da lista e encabeça uma outra lista que é formada pelo zip-with da mesma função aplicado às duas caudas. Pela própria definição de zip-with, na hora que a gente tem um exemplo, né, de operar aqui, aplicar a função zip-with, passar o mais, a adição, essa lista e essa, notem que a lista tem tamanhos diferentes. E zip-with, a ideia é combinar um a um, tá certo? Um respectivo elemento da primeira com o respectivo elemento da segunda lista operando com essa função. Tá? Então, ele produz uma lista com 3, ou seja, a lista menor é quem define o tamanho da lista final. Os elementos que estão a mais na lista maior, eles são ignorados.
Isso poderia também acontecer, tá? Se a gente tivesse aqui zip-if 4, 5, tá? E aqui tivéssemos uma lista menor. Teríamos aí uma lista de 2. Só iríamos operar aqui, certo? O 1 com o 4 e o 2 com o 5, né? Fornecendo aqui a lista com 5 e com 7, tá? Então, ele sempre considera, né, pegando da primeira lista e operando com da segunda lista. Ele vai operando pelas cabeças das listas. Uma outra função interessante é a função flip, que ela recebe uma função como primeiro parâmetro, um valor como segundo parâmetro, um valor como terceiro parâmetro e retorna um outro valor, tá? Como resultado. O corpo da função flip, tá? Notem, flip recebe um f, um y e um x e retorna o resultado da aplicação de f a x e a y. Tá? Então, esse primeiro parâmetro é o tipo da função f, tá? B é o tipo de y e A é o tipo de x. Como o corpo da função flip aplica f a x e a y, ele vai estar f aplicado a A e a B, que vai me produzir um C, que é retornado aqui na função. Tá? E o interessante dessa função flip é que ela inverte o resultado de dois parâmetros, né, quando da aplicação da função original. Tá? Então, por exemplo, a função zip normal aplicada a uma lista com inteiros e um string, que é uma lista de caracteres, iria produzir uma lista de pares, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Tá? No momento que eu pego isso e coloco aqui na execução, como tudo isso daqui com parâmetro de um flip, certo? O que ele vai fazer é aplicar aqui a função zip, mas com os parâmetros A e B invertidos. Então, isso quer dizer que ele vai inverter o resultado produzido aqui pela função zip, neste caso. Tá? É como se eu aplicasse o zip normalmente, mas trazendo o ABC para cá e levando a lista 1, 2, 3 para lá. E iríamos produzir este resultado. As funções take while e drop while eles são semelhantes às funções take and drop, tá? Só que elas têm uma condição, certo? Que servem como condição de parada para a execução do take e do drop, respectivamente. Então, take while px ele vai retornar uma lista de elementos de xs do início até a primeira violação do predicado p. E do drop, ele vai removendo os elementos de xs a partir do início até a primeira violação do predicado p. Como exemplo de uso de take while, vamos invocar aqui take while e o predicado é menor do que 5 na lista de 1 até 10. Ele voltou esses daí, tá? Filtrou a lista de acordo com esse predicado, tá? Entretanto, tem uma diferença entre o take while e o filter. O take while ele pega do início até a primeira violação, certo? O filter ele vai filtrar a lista toda, né, mantendo apenas os elementos que satisfazem um predicado. E vejam que interessante desse take while. Eu posso ter aqui uma lista infinita, tá? Que o take while mesmo assim vai funcionar. Tá? Porque, lembrando, né, que ele usa aqui lazy evaluation, que ele vai gerando esses elementos sob demanda, tá? E na hora que ele encontrou uma violação, como ele para, ele não gera a lista infinita. Tá? Ele não gera a lista infinita primeiro, para depois pegar os que são menores do que 5. Tá? Já o drop while aqui, por exemplo, nessa lista daqui, os menores do que 5, ele vai remover os menores do que 5. Neste caso, se eu passasse aqui uma lista infinita, o drop while ele sofreria aqui com a lista infinita, porque pela definição do drop while, pelo corpo da função drop while, tá? Ele continua, pelo que ela tem que fazer também, ele continuaria gerando a lista, tá? Porque ele é o complemento de take while. As próximas funções são map e filter. São funções importantíssimas, muito usadas na prática, principalmente quando se trata de coleções, tá? E também em outras linguagens de programação, como Java, Python e Python também.
tá? Então, o map ele recebe uma função e uma lista e aplica a função a todos os elementos da lista. Então, supõe a função square aqui que recebe um x e eleva o x ao quadrado. Tá? Aí eu vou mapear essa função square em toda essa lista. Então, é como se eu fosse aplicar aqui a função square em todos os caras dessa lista daqui, produzindo uma lista com os efeitos do square aplicado a cada elemento. Tá? Map também, tanto map como filter são funções também muito usadas, por exemplo, em JavaScript. E o filter, ele recebe um predicado e usa esse predicado para poder filtrar a lista. Tá? Então, aqui, por exemplo, filter even, essa lista daqui, ele vai deixar apenas os elementos pares dessa lista. Tá? Então, enquanto o take while ele pegava até a primeira violação do predicado, certo? O filter ele vai e aplica a todos, ele varre a lista toda. A função map especificamente é bem interessante porque você permite que você aplique funções a uma lista onde essa função pode inclusive transformar os tipos do elemento de uma lista, produzindo outras listas necessárias para outros tipos de manipulações. Então, por exemplo, imagina aqui que tem uma função aqui SumPair, que ele recebe um par e soma os elementos do par. Aí chega-se aqui e aplica a função map SumPair a essa lista de pares. Então, ele vai aplicar a função SumPair a cada par. A função SumPair recebe um par e retorna, né, um número com a soma dos elementos do par. E o efeito de fazer aplicar o map, o SumPair, a todos os elementos dessa lista é produzir uma lista com a soma 1 com 2, 3, 3 com 4, 7. Tá? Um outro uso interessante seria, por exemplo, eu quero aplicar a função first para poder isolar os primeiros elementos de cada par de uma lista de pares. Então, aplico isso daí e produzo uma outra lista, 3. Ou até poderia também aplicar aqui, por exemplo, saber produzir uma lista de booleanos, tá certo? Que satisfazem essa condição daqui. Eu posso pegar essa lista de inteiros, certo? Transformar em uma lista de booleanos onde se for menor do que 5 é true, se for maior do que 5 é false. E aí nós teríamos essa lista daqui.